Amém, meus irmãos, que bom estarmos aqui. Amém. A nossa conversa hoje aqui é uma conversa simples, mas importante. Às vezes, a Letícia tem até um vídeo bem famoso na internet aí que o óbvio precisa ser dito. Então hoje, o que nós vamos falar aqui é o óbvio. E talvez alguém diga, poxa, mas isso aí todo mundo sabe. Mas normalmente aquilo que todo mundo sabe é comumente aquilo que ninguém faz, tá? Vamos lá. Lucas capítulo 15. Nós vamos sair de Gênesis hoje para dar uma escapadinha para falar sobre família. E vamos usar uma parábola como instrumento, tá? Vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. Lucas capítulo 15, nós vamos ler os versos 8 e 9 somente, tá? Ou suponhamos que uma mulher tenha 10 moedas de prata e perca uma. Acaso não acenderá uma lâmpada, varrerá a casa inteira e procurará com cuidado até encontrá-la? E quando a encontrar, reunirá as amigas e vizinhos e dirá, alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Lucas capítulo 15 é um texto muito bacana, com algumas parábolas, as parábolas de algo que se perdeu, né? E nós queremos usar hoje esta parábola da dracma perdida, que na minha versão NVT é chamada de moeda perdida. Vamos usar exatamente como uma parábola e extrair daqui alguns princípios acerca de valores, podemos chamar de valores? Valores. De valores que estamos perdendo na família. Então queremos convidar você a observar os princípios que destacamos aqui nesse texto, que enxergamos nesse texto, ações que a mulher da parábola teve para encontrar a moeda perdida ou a dracma perdida, para que possamos aplicar isso também a alguns valores que nós estamos perdendo em nossas relações, no que diz respeito à família, tá bom? Então convido você a olhar para a parábola, não exatamente para o princípio que a parábola quer ser aplicado aqui na Escritura, mas extrair as verdades espirituais que a parábola nos traz para aplicarmos também à nossa família. Gente, como o Fabrício disse, a gente sabe que o contexto dessa história ela está relacionada com um pecador que se arrepende, né? E a festa no céu. Um pecador perdido se arrepende, a festa no céu. A gente sabe que tem até são 3 parábolas que vêm uma atrás da outra, Jesus está contando. Mas é muito interessante a Bíblia, gente, ela é tão extraordinária que mesmo quando algo tem um contexto específico, a gente consegue extrair princípios daquilo. E essa, especificamente dessa mulher que perde a sua moeda dentro da sua casa, ela tem ensinamentos para coisas que a gente também está perdendo dentro da nossa casa. E assim como ela teve algumas atitudes para recuperar o que perdeu, nós também precisamos ter algumas atitudes para recuperarmos aquilo que talvez a gente esteja perdendo também dentro da nossa casa. Gente, essa moeda de prata era uma moeda que equivalia mais ou menos a um salário de um dia, de um trabalhador comum, tá? Acredita-se que a mulher tendo 10 dracmas e perdeu uma, acredita-se também que aquilo era toda a economia que aquela mulher tinha. Outros dizem que era o dote daquela mulher, ou seja, aquilo era importante para ela. E aí a gente pode pensar, poxa, ela tinha 10, ela só perdeu uma. Mas olhando para uma apenas que ela perdeu, mesmo tendo ficado com as 9, ela se levanta e ela começa a procurar. Ou seja, é uma mulher que não quer perder nada. Ela entende que o todo é importante. Posso fazer uma proposta para você aqui? Pode. Nós não combinamos Nem isso, pegamos né? água hoje. Vamos pensar no que seria hoje para a família essas dracmas, né? O que são os valores que hoje nós devemos conservar na família? Vamos lembrar algumas coisas? Vamos lembrar. Na verdade, eu acho, amor, que a gente já pode até, aproveitando isso que você falou, trazer o primeiro princípio, a primeira ação dessa mulher, porque vai ser exatamente mencionar isso, tá? Gente, vamos lá. O que o texto fala? Só temos 2 versículos. E temos grandes verdades nesses 2 versículos. A mulher perdeu algo dentro da sua casa. Pensa na sua família. Primeira coisa, nós precisamos reconhecer que estamos perdendo algo. E para reconhecer que se perdeu, é preciso
entender o que se tem. Isso. Né? Ou que então, tinha. Quais são os valores que nós devemos ter para que possamos observar a falta de alguns deles? E aí ou a de gente... algum dele. Isso, e aí a gente vai mencionar aqui alguns desses valores e você aí ouvindo já pode começar a pensar. Se você ao longo do tempo... Você não tá aparecendo ali no vídeo do Instagram. Aqui, pronto. Se ao longo do tempo, gente, na nossa família, na nossa rotina, os anos passam e às vezes a gente perde mesmo alguns valores. Antes só de você falar, amor, pessoal, eu sempre digo isso, não existe família perfeita. Não existe, tá? Existem famílias que estão lutando para serem felizes. Então, eu acredito que você vai identificar que provavelmente alguns desses valores você perdeu. Às vezes no casamento, às vezes na relação com os filhos, às vezes na relação com seus pais, com seus irmãos. Então, ok se a gente identificar hoje, tá bom? E a gente não vai mencionar todos os valores. Claro. Mas eu quero que você olhe e pense como estamos vivendo isso. Até porque isso é pessoal também, né? Nem tudo que é valor para mim é valor para o outro. Existe, claro que existe uma espécie de lugar comum, né? Valores comuns da família. Então, gente, o que será que são valores que às vezes a gente corre o risco de perder na nossa família? Vamos lá, amor? Fala isso aí. Respeito. Eu ia falar do respeito. Para mim, o valor do respeito, ele é fundamental. Aqui em casa, em todas as relações que nós mantemos, tanto da nossa parte para com nossos filhos, dos nossos filhos para conosco, claro, isso é o trivial, né? É o normal, mas nós também cultivamos o respeito dos pais para com os filhos. Então, eu vou falar com o Daniel, eu falo, por favor, meu filho, por favor, me dá sua atenção, que eu quero falar uma coisa importante com você. Então, o respeito, nem se fala do respeito entre os cônjuges, né? Uma das coisas que eu percebo assim, quando se perde o respeito, começa-se a perder o controle sobre as relações na família. Você começa a falar de qualquer jeito um com o outro e aí é ladeira abaixo. Então, para mim, um valor que não pode faltar, esse é um valor que é comum realmente e não pode faltar na família, é o respeito entre todos. Não é só dos filhos para com os pais, nem entre os irmãos, mas também dos pais para com os filhos. Ai, filho, obrigada. Você ouviu falar? Valeu, Daniel. Olha o respeito aí. Ai, que bom. Eu não consigo falar sem beber água, gente. Parece que foi até combinado, né? Olha só. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. E hoje, assim, a gente vai contar algumas histórias, porque às vezes as histórias fazem as pessoas se identificarem. Eu me lembro no início do meu casamento, do nosso casamento, que eu era muito imatura, vocês já sabem, né? Muito novinha. Bastante. E eu me lembro numa discussão que a gente estava tendo, por alguma razão, me lembro que eu estava muito brava com o Fabrício e aí eu comecei a falar mais alto com ele. Comecei, acho que a gritar, né? Sei lá, não me lembro. Eu sei que, gente, quando eu falei alto com ele, a gente tava discutindo, e aí acho que ele virou as costas pra sair e eu falei alto com ele. Gente, o Fabrício virou, assim, com toda a postura, ele olhou dentro dos meus olhos e falou assim: amor, nunca mais grite comigo. Nunca mais. Porque se nós começarmos agora a nos tratarmos assim, com gritos e insultos, o nosso casamento vai acabar um dia. Gente, eu me lembro do olhar dele dentro dos meus olhos, assim, com uma firmeza, sabe? Ele falou: nunca mais grite comigo, porque eu nunca vou gritar com você. Eu levei um susto, assim. Eu era uma adolescente, uma jovem, né? Adolescente não, né, gente? Senão seria pecado, né? 19 anos. E eu me lembro que eu fiquei assim, olhando pra ele, na hora fiquei com raiva, sabe? Assim, tipo, ainda de tudo tá brigando comigo. Mas aquilo entrou no meu coração. Eu guardei aquilo. E todas as vezes que eu tava nervosa com ele, ou ele nervoso comigo, nós nunca, gente, nunca na nossa vida, numa briga, numa discussão, nós levantamos a voz um pro outro, a não ser naquele dia que eu fiz. Aquilo me marcou. O Fabrício estava estabelecendo ali comigo um limite. Qual era o limite? Nós podemos discutir, nós podemos conversar, nós podemos até ficar nervosos um com o outro, mas nós nunca vamos perder o respeito. E hoje eu posso dizer pra vocês que conversando com casais, e gente, eu converso com muitos casais, e eu vou contar alguns exemplos pra vocês aqui hoje, tá? Eu percebo que o casamento começa a se destruir quando o casal perde o respeito um com o outro. Sem dúvida.
O que seria mais perder o respeito, amor, além de gritos? Usar de palavras pesadas, né? Perder o respeito também, eu acho que é trazer de volta aquilo que um dia a gente já declarou que perdoou, por exemplo. Né? A gente começa a desenterrar o passado, começa a falar, você é isso, você é aquilo, tá? Bom, acho que todo mundo entende um pouquinho do que é isso. São muitas coisas que a gente faz e que denotam o desrespeito. Ou seja, eu diminuo o outro, eu tento ofender o outro com as palavras, eu tento de alguma forma desqualificar o outro. Isso acontece também. Subjugar o outro, né? Essa palavra. Assim. Isso acontece muito, gente, na relação com filhos, tá? Quando os pais acham que eles podem falar com os filhos de uma forma desrespeitosa, gritando, insultando, você é um inútil, você é um preguiçoso, você é uma... Eu ouço tantas pessoas falando de palavras que ouviram dos seus pais. Reproduzindo, né? E hoje, amor, a gente está vivendo uma geração que os filhos falam com os pais de um jeito. Gente, eu tenho vergonha. E olha, não é que os filhos não vão tentar falar de um jeito errado, tá? Os nossos filhos, muitas vezes até na adolescência, eles testam os limites. Muitas vezes o Daniel, né, em um momento bravo comigo ou com o pai dele, ele tentou falar de um jeito e aí eu sempre fiz a mesma coisa que o pai dele fez comigo lá atrás. Eu olho dentro dos olhos dele e digo, filho, é sério que você tá falando assim comigo? Eu sou sua mãe. Mas eu falo, gente, nesse tom que eu tô falando com você, eu não falo gritando. Então, o respeito, gente, é uma das coisas que, assim, se a gente vai perder alguma coisa, esse a gente não pode perder, porque a família acaba. Gritos, insultos, agressões, ofensas. Às vezes isso que o Fabrício falou, né? Às vezes erros que a gente cometeu no passado, antes de casar, erros que os filhos cometeram em algum momento da vida, aí na briga, traz de volta. Isso é falta de respeito, tá? Qual é o próximo? Um valor que a gente também não pode perder na família. Vai pensando, tá, gente, se vocês estão vivendo isso. A gente vai citar só alguns aqui. A gente não vai entrar em todos, porque não vai dar tempo, tá? Talvez até, amor, cada sábado a gente pode trazer uma palavra específica sobre cada um, né? Por exemplo, um que a gente não pode perder é o perdão. Porque nós vamos falhar uns com os outros. Todo relacionamento, ele denota naturalmente falhas. Nós não somos perfeitos. Nós vamos errar com o outro. Então precisamos sim cultivar como valor no casamento o perdão. Esse negócio, olha, isso aí não vou te perdoar nunca, isso aí não tem perdão, o que você fez não tem perdão. Essa palavra não pode existir dentro de uma família, nem em casamento, de uma família em geral. Porque algo que você declara que não tem perdão, né, você deixa uma ferida aberta. Feridas abertas destroem qualquer família, destroem. Então o valor do perdão tem que ser algo que nós devemos cultivar, devemos, na verdade, colocá-lo assim numa redoma, né? Ele, quando perceber que ele está sendo ameaçado, temos que ir lá e lembrar da importância dele. A saúde da família depende da capacidade que nós temos de perdoar, porque nós não somos perfeitos, nós vamos falhar uns com os outros. E de pedir perdão, né? Às vezes a gente está meio nervoso. As duas vias, né? Mas para pedir perdão a gente tem que vencer o orgulho, né? Às vezes aqui em casa tem algum dia que um tá mais nervoso, e aí trata o outro mais asperamente, isso acontece aqui também. E aí, assim, a gente precisa chegar lá e falar, meu amor, meu filho, me perdoa. Ontem a mamãe estava nervosa e eu falei com você de um jeito que eu não deveria, me perdoa. Né? Já falamos sobre isso aqui com vocês algumas vezes. Então vamos lá, gente. O perdão é um valor que a gente não pode perder. O amor. Alice, mas isso é óbvio. Tá, e como é que tá o seu amor por aqueles que estão na sua casa? Você tem demonstrado amor? Tem gente que tem amor, mas o amor tá só aqui dentro. Sim. Não coloca pra fora. Tem aquela frase do James Hunt, né? O amor é o que o amor faz. Então, amor é muito mais do que sentimento. O amor é atitude. Então, por exemplo, hoje de manhã eu levantei, fiz café e trouxe um café para Letícia. Eu sei que ela gosta. Para mim, a nossa casa tem 2 andares, então tem que ir lá em cima trazer um café para ela. Mas eu sei que ela gosta. Ela dá um golinho só, gente. Amor, ela dá um golinho e larga a xícara do lado. Isso aí é a Letícia de antigamente. Mas olha só, o gesto, né, é incondicional. Eu sei que ela vai dar um golinho, vai jogar a xícara pro lado e não vai tomar mais nada, mas ela fica feliz com a atitude. Então, um exemplo, que atitudes você tem tomado na sua casa para com as pessoas da sua família que revelam realmente o amor que você tem? O amor pelo filho, o amor entre os irmãos. Isso é uma coisa que normalmente a gente não
não desenvolve, né? Quer dizer, não é que não desenvolve, não é uma coisa que a gente olha muito. Como é que eles estão entre eles ali? As demonstrações de afeto entre os irmãos. Nós sentimos falta disso muitas vezes, né? Às vezes o pai para com o filho para com o pai, o cônjuge. A minha irmã tá me defendendo ali, ó. Coloca só um golinho, uai. Obrigada, Beca. Gente, irmãos. Aí ela reclama. Olha, irmãos, presta atenção. Você tem irmãos aí? A gente falou sábado, né? Demonstre amor pelos seus irmãos. Mesmo que o seu irmão te irrite. Porque irmão, quando vive na mesma casa, se irrita. Então, gente, expresse amor por aqueles que estão na sua casa. E o amor está muito relacionado com serviço, né? A mãe que prepara o almoço todos os dias. Você já agradeceu a sua mãe? Porque ela prepara o almoço para você todos os dias. Você acha que é obrigação dela? Você acha que ela não se cansa? Você acha que ela não vai gostar de um elogio, de uma ajuda? Sabe, gente, filhos, por favor, reconheçam o sacrifício dos seus pais. Às vezes eu penso que os filhos acham que os pais são seus servos e que eles são os donos do mundo. O que foi? Falei a mesma coisa pro Cláudio? A Neiva tá falando ali. Obrigada, Neiva. E a pessoa tá me defendendo. Então, gente, é muito importante. Mas também tem um outro valor que é o diálogo. Olha, gente, eu não acredito que um casamento consiga fluir da forma poderosa, linda e harmônica que ele poderia se não houver diálogo. Além das outras relações da família. Também. Né? Dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais. O diálogo tem que ser um canal aberto. Então é importante, nós estamos agora com o Daniel numa fase importantíssima da vida dele, que é o 3º ano do 2º grau, está terminando agora. O ano que vem é um ano decisivo para ele. Então nós precisamos manter esse valor do diálogo aberto para que ele não... Tá, como é que vai ser o futuro dele? Se não tiver acesso a gente para conversar sobre isso, quem ele vai conversar? Quem ele vai procurar? Quem vai dar conselhos a ele? Então o diálogo em todas as relações dentro da família, ele é fundamental. Nós também para com os filhos, né, a outra via, poder exortar, poder ensinar, poder com amor, com clareza, com transparência, pontuar as razões pelas quais damos as ordens que damos. Isso é fundamental. O casal, quando percebe algum problema, olha, amor, está acontecendo alguma coisa com você? Porque eu estou percebendo você assim. Às vezes eu já falei com ele, senti você meio fria. O que está acontecendo? Algum problema? E vice-versa, amor, você está preocupado com alguma coisa? O diálogo é fundamental. Nós não podemos ficar em silêncio quando as coisas estão indo de mal a pior dentro da família. Temos que falar, mas às vezes não temos o valor. O valor está perdido. Então nós guardamos. Isso vai gerar com certeza um problema muito grande na frente. Esses dias eu tava, meu bem vai ter que carregar, tá acabando a bateria do Note. Vai ter que ligar ali atrás. Tá. Esses dias, essa semana eu tava só ligar na tomada, já conectei. Não, mas tá sem. Vai ter que ligar lá dentro. Tá. Esses dias eu tava preparando café com a minha mãe de tarde na cozinha e tal, e a gente começou a conversar. E aí eu fiz uma pergunta pra ela muito simples. Eu falei, mãe, você tá bem? E ela falou, eu tô, filha. Eu falei, papai, tá bem? E aí ela falou, tá também. Eu falei, eu tô sentindo vocês esses dias um pouco mais quietinhos e tal. E aí ela falou, não, estamos bem, tá? E começamos a conversar. Gente, dessa conversa, minha mãe foi abrindo o coração de algo que ela nem esperou que ela ia falar, uma dor, né, uma questão que ela tá vivendo em família. E ela chorou, e ali nós choramos juntas, conversamos. E o Senhor nos trouxe ali um entendimento de algo que ela falou, filha, eu nunca pensei nisso, é verdade, é por isso que eu tô sofrendo com essa situação. Gente, foi uma coisa assim tão inesperada, mas tão poderosa, que veio a partir de um diálogo, de uma pergunta, você tá bem? Tá tudo bem? Às vezes a gente tem que parar, olhar para os nossos filhos, para os nossos irmãos, para os nossos pais, para o nosso cônjuge e falar, você está bem? Olha, gente, essa pergunta, às vezes, ela pode desmoronar alguém. E aguardar pela resposta, né? Porque a gente pergunta só para cumprir um protocolo. Tá tudo bem com você? E para esperar a resposta. Né? Oi, tudo bem? E aí? Não. Diálogo. Valor do diálogo. Existe também o valor do romantismo, do companheirismo. Como é que tá essa parte aí? O romantismo agora, sim, uma forma mais específica para os casais, né?
como é que tá os seus atos de amor? Como é que tá esse preparar um clima de romance, um clima pra gente se lembrar de como a gente se ama, aquilo que a gente fazia nos primeiros tempos? Como é que tá isso aí? Eu digo pros casais que às vezes, gente, a gente tem que parar tudo e dar uma soprada na fogueira, sabe? Sair juntos, conversar, fazer algo gostoso, passear. Estamos em quarentena, então fazer algo dentro de casa. Tem que voltar ao valor do romantismo. Isso não é careta, tá, gente? Ixi. Isso não é careta. A gente percebe que muita gente não faz, isso aí já foi, pra que isso? Já passou o tempo, né? Nunca vai passar o tempo do romantismo. Isso acende a chama, isso faz a fogueira crepitar, sabe? Não dá para abandonar isso. Todo mundo gosta, tem gente que fala que não, né? Mas todo mundo gosta de se sentir amado com um gesto romântico. Às vezes o gesto romântico é você dar um beijo inesperado, Sim. né? Seu marido tá ali sentado vendo televisão, ou a sua esposa, e você vem por trás e dá um abraço, e dá um beijo no rosto. Meu Deus! Quanto tempo você não faz isso? Quanto tempo você não rouba o beijo de alguém, do seu marido, da sua esposa? Quanto tempo você não abraça seus filhos? Aí não é um romantismo, mas é um carinho, tá? Então, gente, primeira coisa, nós precisamos identificar, reconhecer que perdemos algo. É o primeiro passo. A mulher olhou para as 10 moedas, não tinha 10, só tinha 9, e falou, meu Deus, perdi. Beleza? Nessa proposta nossa aqui, só para ti, nós levantamos alguns valores somente. Tem outros, né? Mas coloque sobre a mesa esses valores e observe se algum deles você já perdeu. Se na sua família já se perdeu. Essa é a consciência da perda. Essa primeira parte, eu acho que todo mundo naturalmente não tem dificuldade com ela, em reconhecer que alguma coisa não se tem mais na família. Talvez enquanto falarmos aqui, você pensou, isso aqui em casa não existe. Isso aí já há muito tempo que não tem. Então a primeira parte de reconhecer que alguma coisa se perdeu é fácil. Mas a mulher, ela não somente percebeu a perda, ela começou a fazer alguma coisa em função disso. Exatamente. E agora que vem a parte que você olha e fala, olha, já entendi, eu perdi algumas coisas. Ou não perdi completamente, mas se eu não cuidar eu vou perder, porque a gente tá ali num fio pra deixar isso aí pra trás. Ok, então o que fazer? A mulher faz duas coisas. Em primeiro lugar, ela acende uma candeia. A candeia, gente, era a iluminação que existia na época. A gente que é mais urbano, né? Eu era mais urbana e eu não conhecia de perto uma candeia. Mas depois que eu vim pra cá, eu conheci nessa história de acampamento. E eu me lembro que uma vez um irmãozinho levou uma candeia pro acampamento, achei o máximo. Então a candeia era aquele recipiente, né? Um objeto... Eu acho que é uma espécie de uma lâmpada, né? Exatamente. Só que existem vários, né? O que eu vi aqui é aquele meio de metal, tem a luzinha dentro, põe o óleo. Aquele ali é o... Lampião. Candeia é outra coisa? Candeia é uma lâmpada, eu tô falando lâmpada, mas é aquela lâmpada de cerâmica, é tipo de um barro, né? Onde colocam o óleo pra queimar, tem o pavio e tal. Obrigada. Ela é bem urbana mesmo, né, gente? Enfim, né, gente? Resumindo a história, ela acende um objeto luminoso. Acende a luz. É isso aí. Para que a partir da luz, da iluminação, ela consiga encontrar o que se perdeu. Isso. E eu me lembrei, quando eu estava estudando esse texto aqui hoje cedo, eu me lembrei do que a Bíblia fala ser a Bíblia. Lembra disso? Salmo 119, 105? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, uma forma de nós encontrarmos aquilo que nós perdemos em se tratando de valores na família, estou com respeito na cabeça, é acender a luz da palavra. Isso. É olhar para o que a Bíblia diz, né? Para que possamos identificar aonde foi que nós erramos, onde foi que nós, em desobediência à palavra, nós perdemos algum valor dentro da nossa família. Acender a candeia é de alguma forma trazer a luz da presença de Deus para nossa casa. Tá, Letícia, se eu perder alguns desses valores, eu procurá-los em alguma coisa humana, alguma ajuda, algum tratamento, é a mesma coisa? Não. Ajuda? Sim. Mas existem coisas que só o Espírito Santo restaura. Então, acender a luz
é você se abrir para a ação do Espírito Santo. É você se abrir para a ação da palavra na sua vida. É você deixar Deus entrar e você falar assim, Deus, olha só, esse valor aqui, ó, eu perdi na minha casa. Como aquela mulher que perdeu dentro da sua própria casa aquela moeda. É você chegar para Deus e dizer, Senhor, eu não estou conseguindo achar. Acende a luz da sua presença na minha casa. Ilumina a minha mente para eu entender como resgatar esse valor. Aonde foi que eu perdi? Aonde como eu foi perdi? isso? Sabe por quê, Letícia? Eu estava pensando uma coisa. Às vezes as pessoas falam as coisas pra gente. Nos chama a atenção, nos exorta. Olha, Letícia, cuidado com isso. Fabrício, isso aqui, será que não foi isso? E a gente não gosta muito de ser exortado por outra pessoa. Mas quando no contato com a palavra de Deus, e a palavra de Deus revela o que está errado, nós não temos saída. Nós temos que nos curvar e nos render. Então, esta luz, né, é o Senhor falando conosco. É o Senhor pontuando aonde, olha, será que não foi aqui que você errou? Olha só o que a Bíblia diz aqui. Olha o que a palavra diz. Olha a instrução do Senhor aqui. E olha o que você está fazendo. Será que não foi aqui que você errou? Nós não temos para onde correr. Então, a luz, né, que vai revelar aonde nós perdemos, ou onde nós, de alguma forma, começamos a perder aquele valor, é a palavra de Deus, é a presença de Deus, é o Espírito Santo. Né? Na lamparina ou na lâmpada daquela antiga, você coloca o óleo, e o óleo é uma das figuras do Espírito Santo. O óleo queima e ilumina. Então, a condução do Espírito, a palavra de Deus vai nos levar à revelação de onde nós falhamos, de onde nós caímos e onde nós podemos começar a recuperação do que nós perdemos. Sabe por que da luz, gente, também? Porque às vezes a gente fica cego. Cego para o que está acontecendo dentro da nossa casa. Às vezes estamos nos perdendo dentro de nós, entre nós. Às vezes nossos filhos estão se perdendo, nosso casamento está acabando, a relação entre os irmãos, entre mães e pais e filhos, e a gente não está enxergando. Então, sabe qual é a nossa oração? Tem que ser, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, sonda a minha família, mostra se há algo que nós estamos perdendo e a gente não está percebendo. Então, essa luz é para clarear. Ninguém procura algo que se perdeu, amor, no escuro. Ninguém. Gente, se eu perder algo dentro da minha casa numa noite de apagão, dificilmente eu vou encontrar, quanto mais uma moeda. Valores que se perdem precisam da luz do Espírito Santo para que a gente enxergue. Porque às vezes, amor, a gente olha muito o erro dos outros. Aquela história, né? O cisco no olho do meu irmão, eu consigo enxergar, mas a trave do meu, às vezes, não. Então eu olho o erro do meu marido, eu reclamo dele, eu olho o erro dos meus pais, dos meus filhos, dos meus irmãos, mas eu não consigo enxergar os meus. Então, às vezes, o Espírito Santo tem que acender uma candeia e dizer, filha, olha para você. Você está falhando. Muitas vezes, gente, quantas vezes no meu momento com Deus o Espírito Santo me mostrou erros meus, como mãe, como esposa, como filha, como serva, como amiga, como profissional. É nesses momentos, na presença do Senhor, que Ele vai falando. Ele vai dizendo, filha, você tem que abandonar esse sentimento, você não pode agir assim com seu marido. Quantas vezes o Espírito Santo me chamou a atenção? A gente discute com o outro, mas nós não temos argumentos contra Deus. Quando o Senhor nos revela, nós somos constrangidos. E se estamos nesse espírito de submissão ao Senhor, Ele nos quebranta. E Deus é bom porque Ele não só aponta o que está errado, nos mostra o que está errado para nos corrigir, mas Ele caminha com a gente no processo da correção também. Sabe por que é importante essa luz agora? Porque quando a gente falou dos pontos anteriores, que foram os valores que a gente perdeu, eu tenho certeza que alguns pensaram assim, a gente perdeu o diálogo mesmo, mas com meu marido não dá pra conversar, porque ele não gosta. A gente perdeu o romantismo mesmo, minha esposa nunca mais fez algo de carinho pra mim. Entende? Perdemos o respeito. Meus filhos, pra eles não tem mais jeito não, porque a falta de respeito... E a gente tem muita tendência, amor, a colocar a culpa no outro, a dizer não vai dar pra resgatar porque o problema tá no outro. Mas aqui... Quando a gente fala de acender a luz do Espírito Santo, é para que Ele também revele aquilo que está em nós, que está contribuindo para a perda dos valores. E como é que a gente tem prazer em declarar a derrota, né? Isso não tem jeito mais não. Isso lá em casa, isso acabou. Gente, uma coisa que eu falo sempre, eu falo para casais, né? Eu digo assim, gente, se é para ser eterno, se é para ser até que a morte nos separe, tem que ser bom. Tem que ser bom.
Então agora imagina a família. Gente, a família é uma bênção. Amém. A família é uma bênção. Semana passada nós falamos sobre relacionamento de irmãos, né? E eu me quebrantei aqui porque reconheci uma falha minha para com uma das minhas irmãs. E eu fiz um contato com ela. Gente, eu não falei nem com a Letícia. É verdade, eu ia te perguntar isso. Mas foi maravilhoso. Legal. Porque eu conversei com ela, ela conversou comigo, eu chorei com ela, ela chorou comigo. Foi maravilhoso. Gente, nós resgatamos um relacionamento que não era ruim. Ele não existia, na verdade, porque a gente se distanciou tanto que... E eu pude ver como a família é uma bênção. Mais uma vez, como a família é uma bênção. Como eu posso ajudar a minha irmã, como eu posso ajudar os meus pais hoje que estão aqui perto de mim. Eles como podem me ajudar também. Uma família saudável, que funciona bem, é essencial, porque as relações familiares, elas são reproduzidas lá fora. Como nós tratamos as pessoas dentro de casa, isso vai refletir em nossas formas de tratamento lá fora. Pessoas bem resolvidas em casa são bem resolvidas lá fora. Pessoas mal resolvidas em casa vão ter problemas lá fora nos seus relacionamentos. Porque se não podemos nos tratar bem com pessoas que convivemos tanto e com tanta intimidade, como faremos isso lá fora com pessoas que temos um contato muito mais superficial? Nós precisamos resgatar os valores da família. Então reconhecer, isso não tem jeito, isso acabou. Deixa a luz da palavra, deixa o calor do Espírito queimar dentro de você. E você crer que não importa que ponto chegou, aquele valor dentro da sua família é o Senhor. Aquele que revelou o problema, aquele que mostrou aonde está o problema, é Ele também que vai lhe conduzir na restauração daquilo que se perdeu com esse problema. Amém. E ela, depois de acender a candeia, o que essa mulher faz? Ela se levanta para procurar a moeda que tinha perdido. Ela acende a luz e ela começa a agir. Então, depois que a gente já buscou a presença do Senhor, a gente já está buscando a Deus na palavra, Ele já está revelando aquilo que a gente precisa fazer, aquilo que a gente tem que mudar. Então agora eu sento e espero? Não. Eu me levanto e vou agir. Coisas práticas agora. Isso. Gente, a Bíblia usa uma palavra muito interessante em algumas versões, que a mulher procura diligentemente aquela dracma. O que a Bíblia está querendo dizer? Ela revela uma procura intensa, revela uma determinação, revela um procurar meticuloso. Ou seja, eu vou achar esse negócio aqui. Olha só, a minha versão está assim: procurará com cuidado até encontrá-la. Então, qual que é a condição para parar o trabalho de procura? Até encontrar. Ou seja, enquanto eu não encontrar, eu não paro de procurar. Gente, isso aqui é muito poderoso. É você se render ao Senhor. Falar, Senhor, eu não vou desistir da minha família. Amém. Eu não vou desistir desses valores fundamentais da minha família. Então, aquele valor que se perdeu, eu vou buscá-lo, eu vou procurá-lo no auxílio do Senhor, no poder do Espírito Santo, e não desisto até que eu o encontre. Amém. Ela pega a vassoura, né? A gente fala vassoura na nossa linguagem contemporânea, né? Hoje, vou pegar para varrer uma vassoura. Eu não sei exatamente o que ela usou naquela época. Tinha outros instrumentos para varrer. E eu vejo, desculpa, eu vejo aqui ações humanas. Agora nós falamos da luz, da candeia, da ação de Deus, do Espírito. Eu vejo agora algumas atitudes práticas humanas. Eu pego uma vassoura e eu começo com o meu braço agora a fazer alguns movimentos em direção à busca e ao encontrar daquilo que se perdeu. É isso aí. Você sabe, gente, eu sei normalmente quais são as ações que eu tenho que fazer para resgatar algo. Às vezes a gente diz que não sabe. Quando eu atendo casais, às vezes eu pergunto assim, tá, já me contaram o problema, ok? O que vocês acham que vocês precisam fazer para resolver esse problema específico? A primeira resposta natural, a pessoa fala, não sei, mas ela sabe. Aí é só você insistir um pouco mais e a resposta verdadeira vem. Então, na verdade, a gente sabe o que a gente tem que fazer. E se eu já sei que o Espírito Santo está ao meu lado, se eu já sei que Deus vai me capacitar, eu preciso me levantar. E me levantar dessa forma que o Fabrício falou que essa mulher fez. Diligentemente, ou seja, até encontrar, meticulosamente. É aquela pessoa teimosa. No sentido positivo, é assim, eu vou restaurar a relação com os meus irmãos, custe o que custar. Eu vou restaurar o meu casamento, eu vou melhorar o meu relacionamento com os meus pais ou com os meus filhos. Não importa o que eu tenha que fazer, mas eu vou fazer isso aí. Às vezes nos falta, gente,
iniciativa. Mas é uma iniciativa com fúria. Hoje em dia tem um termo que os adolescentes usam, é assim, é na força do ódio, entendeu? Eu vou fazer o que tiver que fazer. E isso depende de nós. Gente, Deus não faz todo o trabalho. Existe uma parte que somos nós quem fazemos. E se você não entrar nessa postura de atitude, você vai passar toda uma vida contemplando a sua família, talvez ruindo ou talvez esfriando, e você vai ficar sentado contemplando a ruína. Não! Em nome de Jesus, se levante para agir. Esses dias eu estava conversando com um casal, assim, muito, muito especial. Um casal, assim, que foi, por muito tempo, referência para muitas pessoas. Mas estão vivendo um momento muito ruim. O que é que você tá rindo? O Daniel falou ali que não sei que adolescentes são esses. Da força do ódio? É um termo. É um termo, hoje em dia. Também, não, isso é coisa de internet. Meus pacientes falam essas coisas. Bom, e aí, conversando com esse casal, eles estão muito distantes um do outro. Cuidaram de tantas pessoas, ajudaram tanta gente, que se esqueceram deles. E isso acontece. Talvez eu vá falar isso e você vai se identificar. Às vezes a gente se preocupa com tantas coisas, cuida do trabalho, cuida de outras vidas, cuida de ministério e se esquece da nossa relação. No caso deles, o que estava esfriando era o casamento, né? Mas pode ser que esfrie também os filhos, enfim. E aí eu perguntei pra eles assim, eles estavam falando das coisas ruins, das dificuldades um com o outro, um reclamou de um, outro reclamou do outro, aquela coisa normal. Eu perguntei assim, gente, pra quem vocês estão dando hoje o melhor de vocês? Pra quem ou para o quê? Sabe assim, o melhor do nosso empenho, o melhor da nossa dedicação, o melhor do nosso esforço, do nosso tempo, vocês estão dando pra quê? Ou pra quem? Eles levaram um susto. Porque eles não tinham pensado nisso. E talvez eu faça essa pergunta pra você agora. O seu melhor hoje, você tem dado a quem? Ou a quê? O melhor do seu esforço, o melhor da sua dedicação. Quem está recebendo o seu melhor? E eles não souberam dizer. Um identificou, talvez o meu trabalho. Um deles respondeu, o outro falou, não sei. Nem sei se eu estou dando o meu melhor para alguma coisa. E aí eu perguntei para eles assim, entendi. Se vocês não estão dando o melhor de vocês para o casamento, por que vocês acham que o casamento vai estar bom? E eles fizeram essa cara que eu tô fazendo pra vocês agora de surpresa. Não tem mágica. Gente, não tem mágica. Se eu não tô dando o meu melhor pra minha família, por que eu acho que ela tem que estar boa? Entendeu? Se você não tá se dedicando aos seus filhos, aos seus pais, aos seus irmãos ou a quem quer que seja na sua casa, por que você tá esperando que esteja legal? Não vai estar. Não tem uma varinha de condão. Não tem, gente, não tem. Então, depois que eles chegaram à conclusão de que não estão fazendo nada, eu disse pra eles, então, se vocês estão esperando uma colheita, vocês vão ter que plantar. É a lei da semeadura. É a lei da semeadura. Vamos plantar? Sabe o que eu penso? Pode falar. E eles disseram, Letícia, não tinha pensado nisso. A gente está reclamando um do outro, a gente está esperando do outro, mas realmente ninguém está fazendo nada por esse negócio aqui. E eles decidiram se levantar para fazer. E eu dei uma tarefa, gente, que eu posso até dar para vocês aí, simples demais. Uma das maiores queixas deles é que eles não têm nenhum tempo para conversar, para estar juntos, para nada. Não tem tempo juntos. E eu falei para eles assim, olha só, todos os dias durante essa semana, até a gente se encontrar de novo semana que vem, eu quero que vocês reservem 20 minutos, todos os dias, para vocês estarem juntos, só vocês dois. Vocês vão conversar. Aí um falou assim, mas a gente não tem assunto quando a gente tá junto, não tem problema, então você vai ficar olhando pra cara do outro. 20 minutos. Não vai falar de problema, não vai falar de dinheiro, nada. 20 minutos. Se você não tem assunto, vai caminhar de mão dada. Mas é 20 minutos. Não tem o que conversar. Deita na cama, deita no colo dele, no ombro do seu marido e só fica ali deitado 20 minutos.
Então, gente, vamos saber como é que vai ser semana que vem. Eu sei o que vai ser porque eu já fiz isso com outros casais. Então, tem coisa, gente, que se você não plantar, você não vai colher. Falei. Pode falar agora? Pode. Gente, nós não temos que sobreviver. Nós temos que viver. Amém. A gente percebe que muitas famílias estão apenas sobrevivendo. Eles cumprem, cada um cumpre o seu papel como se fosse um rito, como se fosse uma obrigação. As relações são tratadas friamente e eles sobrevivem dia a dia. Nós podemos viver, sabe? Eu creio que o investimento da nossa parte nas relações familiares vai nos dar uma vida com muito mais qualidade, sabe? Desfrutar de coisas além do trivial, além do básico. Nós podemos ir além disso. A proposta de Deus para nós é uma relação sadia, uma relação de completude, uma relação de cumplicidade, de caminharmos juntos, sonharmos juntos, vibrarmos juntos, nos alegrarmos, nos chorarmos também quando for preciso, mas viver plenamente isso. Nós não temos que sobreviver, sabe? Passar o dia que as pessoas da casa são como estranhos para nós. Como é bom saber o que está acontecendo com o outro, participar da vida do outro. Gente, isso é fundamental. Então, as atitudes que temos que fazer práticas, eu estava pensando aqui, e eu acho que nós temos que falar isso para terminar. Os valores que nós citamos aqui, nós falamos, por exemplo, primeiro sobre respeito. Como é que eu resolvo a questão do respeito? Primeiro, dando respeito. Primeira atitude, ele pode falar o que for comigo, eu não vou desrespeitá-lo mais. Comece com você, não espere pelo outro. Aliás, qualquer valor tem que começar com alguém. Não fique colocando sempre a culpa no outro. Porque o outro, ele não faz, faça você. Tem que começar com alguém. Então, o Espírito Santo lhe capacita, lhe empodera. Então, você vai fazer aquilo que você não vinha fazendo mais, porque tem que começar com alguém. Respeito. Então, dê o respeito. Surpreenda no tratamento com as pessoas da sua casa. Surpreenda. E você vai começar a plantar sementes, que depois você vai colher. Em relação ao perdão. Perdoar. Eu vou pedir perdão. Né? A humilhação de pedir perdão, né? Que é a coisa que o mundo nos colocou. Que você não pode ser humilhado. Sim, a Bíblia nos desafia a essa atitude de humilhação mesmo. Muitas vezes nós nos assemelhamos com o nosso Cristo quando nós cultivamos a prática de humilhar-se quando necessário. Se for preciso, farei. Amor é o que amor faz. Você tem aqui atos de serviço, demonstrações de amor, né? Aí tem as 5 linguagens do amor ali, você já conhece o seu cônjuge, você sabe como é que... Com os filhos também tem 5 linguagens. Você sabe como comunicar o amor com eles. Comunique o amor. Não fique esperando, mas ninguém faz por mim. Faça por eles. Espalhe sementes. Faz um gesto para os seus pais hoje, para sua mãe. Isso. Podia ser uma tarefinha, né? Faz um gesto de amor. Entendeu? Surpreenda. Surpreenda. Companheirismo, serviço, respeito. Gente, vai pra prática. Sai da teoria. Vai plantar. Pega a vassoura. Não adianta você chegar numa como é que chama? Num campo. Ai, que lindo, gente. Como daria uma plantação maravilhosa. Esse campo aqui é maravilhoso. Mas você não joga uma semente. Volta lá 1 ano depois. O campo vai estar maravilhoso, mas sem nada. Ou vai estar cheio de erva daninha, né? É verdade. Então, gente, prática. Atitude, romantismo. Isso. Como é que faz? Vai fazer aí uma demonstração de amor. Mas olha só, sobretudo, gente, porque a gente ficaria aqui a manhã toda, tá? Eu quero dar uma tarefa específica que talvez, amor, vai ser o ponto de partida para fazer uma atitude prática. Reúna a sua família, seja uma pessoa que mora com você, reúne ela. E faz uma pergunta. Você que está ouvindo a live, você vai fazer a pergunta, é a seguinte. Gente, o que vocês mais sentem falta na nossa família? O que a gente já teve ou já viveu e hoje a gente não vive mais? Deixe eles falarem. Porque talvez seus filhos vão sinalizar algo, seu cônjuge vai sinalizar, seus pais, seus irmãos, enfim. Reúna e diga assim... Olha, ouvi hoje uma palestra, uma palavra sobre família e a gente corre o risco de perder alguns hábitos, algumas coisas que são valores e eu quero saber se por acaso a gente não perdeu. O que vocês mais sentem falta? O que tá faltando pra gente? Ou talvez, amor, não é uma coisa nem que a gente já fazia, não. Talvez nunca fez, mas assim, o que vocês gostariam que a gente vivesse em família e a gente não tá conseguindo? Ouça-os. Não deixe essa pergunta virar uma briga. Porque você fala assim, você tá falando que tá faltando serviço, mas também você não faz nada pra mim. Não faça isso. Ouça, porque talvez alguém vai identificar um erro em você e você não vai gostar,
Mas qual que é a ideia? A ideia é resolver o problema? Então ouça e comece a agir com a ação do Espírito Santo na sua vida. Uma coisa importante, não vamos cair na armadilha de saber o que se perdeu, mas não fazer nada. Tá? Nós seremos tentados a isso. Seremos tentados a manter as coisas como estão. Olha, hoje, nossa palavra simples para você, se pudermos deixar uma frase, eu diria assim: se você enxergou o que se perdeu, levante-se para procurar. Amém. Não mantenha este valor longe da sua família. Sabe que perdeu? É o óbvio. Todo mundo sabe que está faltando. Quando você sentar para você conversar, vão aparecer. Mas não se contenha ou não se alegre somente em descobrir: opa, é verdade, está faltando isso. Comece a procurar. Pegue a candeia, pegue a vassoura, comece a arrastar os móveis. Vamos encontrar o que se perdeu dentro de casa, Amém. dentro da família. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos orar. A Neiva falou uma coisa ali muito legal, né? Tenho reunido aqui em casa os três, temos orado, feito culto todos os dias, conversado, e estamos ajustando coisas que não estavam legal e o Espírito Santo tem feito maravilhas. Glória a Deus. Amém, Glória Neiva. a Deus. Amém. É isso. É isso mesmo. A luz da candeia vai mostrar o que tem que ser corrigido. Oremos então, pessoal. Vamos aí, João Alexandre de fundo. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esta manhã e podermos, mais uma vez, na Tua presença, sermos tratados por Ti. Pai, são coisas práticas, mas são fundamentais. A saúde da família vai nos dar também uma saúde lá fora. Relações saudáveis em casa nos proporciona relações saudáveis fora de casa, Senhor Deus. Pai, ajuda-nos, Senhor. Revela, Pai, aquilo que é valor para nossa casa e por alguma razão nós perdemos ao longo do caminho, ao longo da caminhada. Pai, e nós não queremos apenas saber o que perdemos, mas queremos, com a Tua ajuda, com a direção do Teu Santo Espírito, no poder da Tua palavra, Senhor Deus, restaurar, encontrar, Pai. E eu sei que algumas ações, algumas atitudes práticas deverão ser tomadas. Isso depende de mim, depende de começar com alguém e que seja comigo, Senhor. Amém. Pai, desperta os nossos queridos que aqui estão agora com a gente, para que possam se levantar para buscar aquilo que se perdeu, para ter atitudes práticas, movimentos conscientes, decisões sérias, Pai, para que as coisas sejam diferentes. A família é uma bênção. A família é um presente do Senhor e nós precisamos explorar todas as virtudes de um bom relacionamento familiar. Nós não queremos apenas sobreviver, queremos viver bem em família. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Ó Deus, eu oro ao Senhor para que essa palavra encontre um terreno fértil nos nossos corações. Amém, Jesus. Ó Pai, que essa palavra não gere culpa em ninguém, Sim. Que ela não gere dor, que ela não gere acusações, Deus, mas que ela gere transformação. Amém. Espírito Santo de Deus, nós clamamos que o Senhor haja na família, na vida de cada pessoa que nos ouve. E todos aqueles valores, Deus, que a gente perceber que a gente está perdendo ou já perdeu, nós te clamamos por ajuda. Amém. Tem misericórdia de nós. Ainda, Senhor, que aos olhos humanos, alguns valores quando se perdem, seja quase que impossível restaurar, nada é impossível para o Senhor. Então nós clamamos pela Tua ação poderosa sobre as nossas vidas. Clamamos que o Senhor nos encoraje a nos levantarmos em prol das mudanças. Senhor, não queremos nos acomodar, não aceitamos acomodação. Somos Teus filhos, Deus. Se temos acesso a todas as coisas que vêm do Senhor, por que vamos nos contentar com alguma relação que não está boa, Deus? Isso é mediocridade, Deus. Isso é pecado. Pai, nós precisamos usar aquilo que o Senhor tem para nos oferecer. Todo o Seu poder, toda a Sua ajuda, toda a Sua presença. Pai, em nome de Jesus, faça milagres nas famílias que nos ouvem agora. Nós cremos nisso e clamamos por isso e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém.